Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: a palavra precisa ser acompanhada pela fé. Vamos comigo até o final, não sai daí! E não deixe de se inscrever no canal. Bem rápido e fácil, vai clicar no botão aí de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito. Não vai interromper o vídeo nem atrapalhar aí o seu tempo. Eu recomendo clicar no sininho, isso vai te ajudar nas disciplinas, estudar a palavra. A gente precisa de um alerta, de vez em quando de um lembrete para estar estudando a palavra. A vida é tão corrida que se a gente não tiver esses lembretes, a gente acaba esquecendo. Por falar em ajuda, querido, eu conto contigo que você pode ajudar nosso ministério de várias formas. Curtindo, comentando e compartilhando, você ajuda que o próprio YouTube alavanque o canal e mostre esse vídeo para mais pessoas. É até o contrário, você assistir o vídeo e não clicar aí no curtir ou não fazer comentário, o YouTube acaba considerando como irrelevante, ele diminui o alcance nosso com outras pessoas. Então é importante a sua curtida aí, já clica aí também, é rápido, também não atrapalha, não interrompe o vídeo. E outra maneira que você pode também estar ajudando o nosso ministério é clicando em um dos links aqui da descrição e adquirindo os nossos livros. São 2 livros, o mais antigo é o Quem Se Importa com Deus, que é um livro menor, mais fininho, por isso mais barato, e o outro livro que é o Lançamento, Perca Peso Tirando a Trave do Olho. Esse livro é uma ajuda muito grande, que ele vai trazer significados da palavra pecado, os conceitos, as aplicações práticas e a maneira como a gente deve encarar a nossa própria vida e parar de ficar observando um pouco a vida do outro sem antes consertar a nossa própria. Toda essa reflexão você vai fazer de uma maneira muito legal, com bastante texto bíblico, num livro preciosíssimo. Esse livro é importantíssimo. Então não deixe de adquirindo aí pela Amazon ou pela Hotmart em termos digitais, né, modelos digitais, para ler no Kindle, no smartphone, no notebook, no computador, onde for, você consegue ler. A Amazon, inclusive, tem o aplicativo do Kindle para você ler os livros da Amazon. Então é muito legal você ter esse livro aí. E na Amazon você consegue adquirir o livro de capa comum ou capa dura, vai demorar um pouco mais, porque é impresso pela própria Amazon, mas você vai ter um material de altíssima qualidade, vai ter também o livro ali em papel. Só não deixe, você pode escolher o livro que você quiser, a forma que você quiser, só não deixe de adquirir, assim você vai estar contribuindo com o nosso ministério. A gente tem feito aqui esse trabalho de forma independente, sem ajuda de nenhuma instituição, com o único objetivo de abençoar a tua vida. Tá bom, gente boa? Então vamos lá ao texto desse vídeo, Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Hebreus 4, 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esclarecimentos muito importantes, eu peço a sua atenção para você seguir aí até o final, você vai tirar muita dúvida. Esse vídeo aqui, ele é muito útil se você conhece alguém que está fazendo seminário, que está iniciando seminário, que está muito interessado pela palavra de Deus. Envie esse vídeo, porque são informações de princípios bíblicos que às vezes a gente ouve por aí, que assiste mensagens que acabam caminhando para trazer um pouco de confusão, e na vida prática isso complica muito e traz muita dúvida. Toda confusão gera dúvida e a gente precisa ser mais objetivo e procurar o entendimento que seja mais prático, mais real e que evite erros. O melhor entendimento é aquele entendimento que não vai induzir você ao pecado, não vai induzir você ao erro, e na sua vida prática você vai conseguir viver de uma maneira mais conforme com a palavra, mais direita com a palavra. Então, sempre na dúvida entre uma interpretação ou outra, ninguém é dono da verdade, eu estou trazendo aqui a minha interpretação e a minha visão pelo que eu estudei dessa palavra, mas também não estou dizendo que eu sou dono da verdade, só estou dizendo o seguinte: independente da visão teológica que você for abraçar e dizer e assumir como verdade, você precisa raciocinar da seguinte maneira: essa visão teológica, de uma maneira prática, do dia a dia, ela me impulsiona a fazer mais pela obra, ela me impulsiona a viver mais corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Essa visão, ela vai me impulsionar o meu amor pelo outro, o meu amor pelas pessoas, o meu amor pela obra, a minha vida de prioridade da palavra de Deus, sendo obediente aos mandamentos e ordenanças. Se sim, querido, se todas as respostas forem sim, beleza,
essa visão é boa para você. Agora, se essa visão acaba gerando uma vida de, sabe, de viver uma vida de qualquer jeito, de pode fazer de tudo, nada é pecado, aí você começa a duvidar que essa visão ela não é bíblica, porque Deus não vai trazer uma visão bíblica que seja contrária às suas ordenanças, aos seus mandamentos, ou que possa te induzir aos prazeres da carne, às delícias da carne. Não existe visão bíblica que enfatiza ou que vai induzir o ser humano a viver uma vida de libertinagem e de práticas ilícitas, biblicamente falando, e de deleite no pecado, concupiscência da carne. Não existe. Então, qualquer coisa que se deleite no pecado ou que enfatize, que te empurre para viver uma vida de concupiscência dos olhos e da carne, foge dela, porque ela não é de Deus, tá legal? Então, já vou adiantando isso. Eu não sou aqui dono da verdade, mas na hora de abraçar qualquer visão, abraça aquela visão que te afasta do pecado, que te tira do pecado, que faz você viver uma vida santa e pura e sem mácula diante do Senhor. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, e para isso eu quero ler 2 textos bíblicos antes da gente comentar, e a gente vai ler Deuteronômio 30, versículo 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Repare que a gente está falando de um texto do Pentateuco, os 5 livros da lei, 5 livros de Moisés. Normalmente são os livros figurados pelo nome Moisés no Novo Testamento. Em muitas situações você vai ver o nome Moisés associado ao Pentateuco, a esses 5 livros, e nós estamos lendo esses livros de Moisés, estamos lendo o Pentateuco, e no Pentateuco está falando, essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. A lei preconizava, a lei já traz como princípio a palavra no coração. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 8. Paulo já vai dizer o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo já está confirmando aquilo que o autor aos Hebreus também está dizendo, e que em muitas situações passa totalmente despercebido esse conceito, porque aí a gente vai entrar nessa primeira observação desse versículo 2 de Hebreus 4. Repare que o versículo 2 ele traz 2 palavras que são muito importantes na nossa interpretação. Também e como. O que significa quando você inclui numa frase as palavras também e como? Isso significa comparação. Isso significa você está colocando em pé de igualdade. Você está colocando 2 conceitos, você só usa a palavra também e como quando você tem 2 conceitos e você está querendo dizer que os 2 conceitos são iguais, ou que pelo menos tem um viés, tem uma linha igual. E qual é a linha igualitária que tanto Paulo faz aos romanos? Repare que Paulo ele vai citar Deuteronômio. Paulo ele faz uma citação, ele cita o texto de Deuteronômio 30, 14, só que ele, além da citação, ele vai colocar a expressão fé. Isso significa para nós não podemos de jeito nenhum imaginar que o povo do Antigo Testamento não dependia de fé. É um erro muito grande, e eu vejo claramente isso nas Escrituras, achar que o Antigo Testamento estava baseado somente na justiça e somente na lei. Não é. Tanto Paulo e tanto o autor os Hebreus, entendendo que são autores diferentes, tá? Estou partindo da premissa que são autores diferentes. Há uma forte evidência de que seja Paulo realmente que tem escrito Hebreus, mas vamos partir, já que não tem autor definido, vamos partir que sejam autores diferentes. Tanto Paulo quanto o autor aos Hebreus, ele vai dizer que a nós foi anunciada da mesma forma que para eles. Ou seja, o modo de salvação de Deus sempre foi pela fé. Repare que Abraão é considerado o pai da fé e a justiça foi imputada a Abraão. Repare que não há justiça que não dependa de fé. O que o autor aos Hebreus está falando aqui nesse capítulo 4 e que ele vai terminar o capítulo 3, lembrando sempre que a palavra não foi escrita dividida em capítulos e versículos, né? Só no século 13, em 1227,
é que essa divisão de capítulos e versículos ela veio a ocorrer, mas o autor aos Hebreus ele vem trazendo esse princípio que o povo deixou de entrar na terra prometida por falta de fé. E isso é uma alusão, isso é uma parábola para nós hoje, que nós só entraremos na terra prometida, só vamos entrar no descanso do Senhor. Lembra que a gente falou nos 3 últimos textos a respeito do descanso de Deus, que Deus fala o meu descanso, que é aquele 7º dia, a gente falou isso no vídeo passado, é o meu descanso. Então quando a gente morre, a gente entra no descanso de Deus, não no nosso descanso. O descanso é o de Deus, que está pronto, preparado para nós desde o 7º dia. Desde o 7º dia que o descanso já está prontinho, preparado para nós. E nós vamos entrar depois da morte, ou quando Jesus voltar, o que vier primeiro, nós vamos entrar no descanso de Deus. E para entrar é preciso fé. E o povo ficou no deserto, morreu no deserto, indicando que não basta ouvir a palavra. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Não basta você ouvir a palavra. Tiago ele vai falar sobre isso. Você não pode ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante para mostrar como está escrito em Deuteronômio 30:14. A palavra ela está na tua boca e está no teu coração. Antes que a palavra pudesse entrar em tábuas, tudo que Deus queria é que o povo seguisse pela fé, é que o povo fosse guiado pela fé. O deserto foi uma prova de fé, para que o povo seguisse em direção à terra prometida pela fé. Logo, entendemos que de toda a Escritura, do início ao fim, a fé é um fator primordial. Não podemos achar que a fé é um fator que começou a surgir a partir da graça. Não. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque teve fé. Os homens de Deus, Samuel foi considerado porque teve fé. Jacó precisou fazer uma aliança com Deus e mostrar que ele teve fé. José foi um homem que a sua vida inteira foi uma prova de fé. Ele sempre confiou, acreditou em Deus, sempre teve temor ao Senhor. Abraão é considerado o pai da fé. E durante todo esse período o povo precisou de fé. O que segurou o povo foi a fé. O modo de salvação sempre, desde Adão, sempre foi o mesmo, pela fé. Nunca teve outra maneira de alcançar a salvação que não fosse pela fé. Isso a gente precisa entender muito bem, porque isso vai nortear, isso vai ser carregado durante toda a carta aos Hebreus. Por isso diz, como se deu com eles, da mesma maneira que se deu com eles, porque também a nós, repare que o autor dos Hebreus, ele até nos coloca primeiro, dizendo, como também, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Ou seja, para eles também foram anunciadas boas novas. De que forma? Vocês precisam entrar na terra prometida, abraçar a minha promessa e ser guiados pela minha promessa. A fé não é só importante para nós, ela sempre foi, não é por causa da graça, sempre foi. É isso que Hebreus está nos trazendo. E aqui, quando a gente entende que a fé sempre foi, isso traz para nós pelo menos duas coisas importantes em termos práticos. Primeiro, tanto nós como eles, aquele povo que saiu do Egito, aqueles descendentes de Israel, descendentes de Jacó, precisamos crer nas promessas de Deus. Você precisa acreditar na promessa. Não adianta cumprir requisitos, não adianta fazer coisa, é o inverso. Primeiro você acredita, primeiro você abre o teu coração, primeiro você recebe, primeiro você segue pela fé. E aí depois, na tua jornada até a morte ou até a volta de Jesus Cristo, você vai cumprindo a lei, tá entendendo? Primeiro você abraça a fé, primeiro você crê. E aí na sua caminhada, o que vai te diferenciar daqueles que não creem? É porque você é obediente, é porque você obedece às leis, é porque as ordenanças e mandamentos estão presas no teu coração. Porque é disso que depende a tua jornada, a tua caminhada de fé. Então a tua caminhada de fé ela é guiada pelas setas, pelas placas, pelos alertas, sabe? Pelas vozes de Deus, pela palavra de Deus, pelo guia da palavra de Deus. Ao caminhar, entrar nessa jornada, você é guiado por essas setas. O teu Maps ali, o teu Waze é a palavra de Deus. É ela que vai te guiar nessa jornada até o teu ponto final, até a tua estação final. Por isso que o autor dos Hebreus ele fala várias vezes, até o fim. Essa palavra que vai te guiar até lá. Agora, entrar nessa jornada, querido, só entra pela fé. Do mesmo jeito que foi com o povo no Antigo Testamento. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Então, essa comparação foi feita tanto por Paulo como pelo autor dos Hebreus. E a segunda coisa que isso vai trazer para nós de maneira prática
é que não pense que para um ou para o outro a vida de fé é mais fácil. Às vezes nós temos essa ilusão de achar que o povo lá era mais fácil, porque eles viam milagre, eles viam todas as coisas. Era mais fácil, o povo passou 40 anos num deserto e o povo de 20 anos para cima que saiu do Egito não entrou, e a Bíblia diz que não entrou porque não teve fé. Então não foi contemplar milagres, ver maravilhas, ver sinais, ver nuvem de fogo, chover codornizes e maná todo dia, não precisar comprar, não precisar trabalhar para se alimentar durante 40 anos, ser alimentado por Deus, descendo do céu todo o alimento, não foi suficiente para o povo entrar na Terra Prometida. Então não é que foi mais fácil, para nós agora é mais fácil, porque já teve Jesus. A gente fala de Jesus, a gente prega a palavra, a Bíblia é a mesma que é pregada para uma pessoa para outra. Às vezes você tem dentro da mesma casa, você prega a palavra para 2 irmãos e um aceita Jesus e o outro não. Cadê a facilidade? Eu não vejo essa facilidade aí no dia a dia. Então a gente vê correntes achando que pelo fato de estar na graça, acreditar é mais fácil, e outros achando que pelo fato de estar na lei, vendo aqueles milagres e sinais de maneiras tão assim cinematográficas, que era mais fácil para eles. Não é. O que o autor dos Hebreus está trazendo para nós aqui, nesse também e como, é que é igualzinho. Nós estamos na mesma situação, nós estamos nas mesmas condições e diante das mesmas escolhas. Outra coisa que a gente vai chamar a atenção nesse versículo é essa expressão, não lhes aproveitou. Quando está dizendo não lhes aproveitou, de jeito nenhum nós podemos pensar que o autor aos Hebreus está menosprezando o que Moisés fez. Não significa que o que Moisés fez é de pouca importância e tinha pouco proveito. Não é esse o sentido. É o inverso. Significa que aquilo que Moisés fez, aquilo que Moisés estava trazendo, todos aqueles sinais de Deus, eles tinham tanto proveito que Deus esperava que com aquilo o povo fosse crer. Não acreditar, não considerar aquilo como uma direção de Deus, foi um erro lá do povo que saiu da terra do Egito. Entenda uma coisa, querido, a tua fé é que faz com que aquela palavra dita, com a palavra que você ouve, com a mensagem que você escuta, é a tua fé que vai fazer com que aquela palavra lançada por Deus gere coisas incríveis e inimagináveis na tua vida. Por isso é possível a gente pregar para uma multidão e apenas alguns pegarem aquela palavra, pegarem aquela fé. É o que muitos chamam, você já deve ter ouvido aí muitos falarem, palavra rema. A palavra ela só vai se tornar rema na vida daquele que crê. Na vida daquele que não crê, ele vai sair dali como se tivesse assistido uma série da Netflix, como se tivesse assistido um filme, como se tivesse assistido, qualquer coisa, um espetáculo ou uma partida de futebol. Não vai acontecer nada na vida dele. Por quê? Porque qual a diferença para que aquela palavra faça e gere coisas inimagináveis, incríveis, e aquela pessoa viva milagres assim inigualáveis? É a fé. A fé é que é o diferencial. Por quê? É isso que o autor aos Hebreus está dizendo quando ele está dizendo não lhes aproveitou. Pela fé, aquela palavra é proveitosa. Sem fé, aquela palavra não vai ter proveito nenhum, porque depende de fé. Vamos ler aí Êxodo, capítulo 12, do 31 ao 47. Êxodo 12, do 31 ao 47. Sei que é um texto um pouco longo, mas é importante a gente ler todo esse texto. Olha, presta atenção no texto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me, também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Repare que os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés. Voltando para o texto. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Repare que isso aqui, querido, os egípcios doarem coisas para o povo de Israel, isso aqui já é uma coisa fantástica.
Isso aqui não era uma coisa comum, porque os egípcios tinham rixa um pouco com o povo de Israel. Deus já começou o milagre ao povo começar a encontrar favor nos egípcios. Repare que isso aqui já é um milagre, por isso que eu estou fazendo questão de ler todo esse texto. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. 600 mil pessoas a pé, sem contar mulheres e crianças. Se a gente for considerar pessoas de 20 anos para cima, a gente está falando de cerca de mais de 1 milhão de pessoas. Então, o quantitativo de pessoas aqui é mais de 1 milhão, no mínimo 1 milhão de pessoas. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará pela fé, porque precisava da fé. Repare que o cordeiro já simbolizava Cristo. Todos eles precisavam crer em Cristo, crer no Cordeiro. Crer no Cordeiro é o mesmo que para nós é crer em Cristo. Eles estavam crendo naquilo que eles não podiam ver, que simplesmente aquele Cordeiro ia trazer sobre eles uma salvação e uma libertação. Crer em nós, como para nós, crer em Cristo traz uma libertação e traz uma salvação. Agora repare em Números 32, viu que a gente falou aqui de mais de 1 milhão de pessoas de mais de 20 anos para cima, sem considerar as crianças, que eram os de menos de 20 anos. E aí a gente pode estar falando aqui de cerca de 3 milhões de pessoas. Há alguns que dizem que foram cerca de 3 milhões de pessoas. Como lá em Números 32 fala de 20 anos para cima, eu estou considerando mais de 1 milhão de pessoas. Aí agora vamos para Números 32, 11 e 12. Certamente, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir o Senhor. O que é perseverar em seguir o Senhor? É ter fé. Josué e Caleb fizeram parte daqueles 10 espias que foram espiar a terra prometida. 10 deram um relatório ruim dizendo que Deus estava maluco, que eles não tinham que fazer nada. E Josué e Caleb disseram: se o Senhor disse que vai dar aquelas terras, é porque isso vai acontecer. Vamos fechar aqui essa questão para você entender esses dois textos que nós acabamos de ler. Êxodo capítulo 12 e Números capítulo 32. A gente está falando de um quantitativo de mais de 1 milhão de pessoas com mais de 20 anos que saíram da terra do Egito. E dentre um montante de 1 milhão de pessoas, vamos arredondar para 1 milhão de pessoas, 2 pessoas entraram na terra prometida. A gente está falando aí que não chega a 0,5% a quantidade de pessoas que tiveram fé e entraram na terra prometida. Ou seja, muitos saíram, muitos começaram bem, mas não acreditaram e não perseveraram na fé até o fim. Porque o diabo ele vai colocar na minha vida, na tua vida, assim como ele colocou para o povo no deserto, todas as formas para tirar a tua fé. Tudo que o diabo quer é tirar a tua fé, porque ele não quer te ver feliz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer que entre na terra prometida. E o que a gente vai perceber aqui, querido, é que só 2 pessoas entraram, porque só 2 acreditaram, só 2 tiveram fé na palavra lançada. Só 2 pessoas deram àquela palavra lançada o proveito que aquela palavra tinha. Entenda, querido, não importa os outros à tua volta, se você tiver fé, a tua vida vai mudar.
Não importa quantas pessoas à tua volta, não comece a se basear pela quantidade, não vai nessa coisa de que a maioria está fazendo, não se guia por isso, não se guia pelo que a maioria está fazendo, se guia pela fé, persevere na fé, não abandone a tua fé, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para cometer pecados ou para fazer aquilo que a Bíblia está bem clara. Eu vou deixar aí alguns links para você entender Gálatas capítulo 5, nós temos aí todo o estudo de Gálatas disponível aí no nosso canal para você entender as obras da carne. Então você faz uma pesquisa aí sobre obras da carne no nosso canal, para você entender o que Deus não quer que você faça, a forma de vida que Deus não quer para você. Deus não quer a tua vida embrenhada nas obras da carne. Perseverar na fé é fugir das obras da carne, é fugir de tudo aquilo que Deus falou que era pecado e caminhar de acordo com as setas, de acordo com a guia que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para aquele que crê. Para aquele que não crê, ela vai ser uma palavra como outra qualquer. Assim como foi para aquela maioria de quase 1 milhão de pessoas que não teve proveito nenhum e morreu no deserto e não entrou na terra prometida. E lembra do texto que a gente falou no vídeo passado. Deus falou, o meu descanso. A gente não entra no nosso descanso, a gente vai entrar no descanso de Deus, que já está preparado para você. Desde o 7º dia da criação do mundo, tudo isso já está preparado para você. Deus vai ficar contente. A gente vai falar aí em Hebreus, principalmente capítulos 10, 11 e 12 de Hebreus. Como tem gente, querido, que vai ficar super feliz em ver que você perseverou até o fim. É pela fé. A fé, ela serve. Não pense que para o Antigo Testamento não precisava de fé, bastava obedecer a lei e cumprir a lei. O cumprimento tinha que ser pela fé. Sempre foi por fé. Desde o início. Deus queria que Abraão que Adão e que Eva não pecassem, porque tivessem fé naquela palavra que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, no dia que comer certamente morrerás. Se eles tivessem fé nessa palavra, eles não teriam pecado. Sempre foi pela fé, querido. Sempre. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.